Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Por gentileza, abra comigo suas Bíblias, livro dos Salmos, Salmo de número 48. Amém, Jesus. Glória a Deus. Respeitando o tema, porém, eu vou tirar aqui um subtema, né? A cidade do grande rei. Amém? Glória. Salmo 48. Vamos finalizar um tema, mas o subtema é a cidade do grande rei. Amém? Amém. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o Monte Santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra. É o monte de Sião sobre todos os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e apressaram a fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus confirmará para sempre. Lembremos-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegrem-se, montes de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai e contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém? Pois tomar assento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vemos que o conceito de cidade hoje, muitos gostam da cidade pelas facilidades. Eu gosto de morar na cidade porque tem uma farmácia mais próxima, tem supermercado, tem shopping para passear, tem cinema. Aqueles que têm uma mentalidade de consumo. E cidade é um lugar cobiçado. E nos períodos bíblicos, irmãos, estar fora de uma cidade era estar desprotegido. Estar fora de uma cidade era correr o risco de ser atacado por bandidos, correr o risco de invasão de uma outra nação, ou ser atacado por outra nação, correr o risco de ser atacado por um animal feroz, dentre tantos outros riscos. E a cidade era cercada de muros. E aquela cidade, irmãos, em caso de ameaça, todos se uniam para lutar contra o inimigo. Na cidade, eles comercializavam as coisas, tinham o seu comércio, tinham os seus relacionamentos sociais. E na mentalidade bíblica, estar fora da cidade era alguém que estava em fuga. Todos queriam estar em uma cidade. E no texto em que lemos, vemos que Deus separou para si uma cidade e a tomou para si e a chamou de cidade santa. Um comentarista bíblico diz que tudo começou no jardim do Éden, mas tudo há de terminar numa cidade, a cidade santa, Nova Jerusalém. Glória a Deus. Apocalipse 21, Apocalipse 22 fala da visão desta cidade. Abraão, irmãos, ele esperava confiantemente os alicerces, esperava confiantemente entrar nesta cidade eterna, cidade preparada e construída pelo próprio Deus.
No meio desta cidade, irmãos, Apocalipse 22, verso 1, diz que há um rio brilhante como cristal. E em cada ponta do rio, irmãos, há árvores que produzem frutos. E esses frutos, irmãos, eles curam as nações de suas feridas e da maldição do pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Salmo 48, irmãos, ele canta louvores de Sião, ou seja, a cidade do grande rei, juntamente com o Salmo 46 e o 47. Eles proclamam, irmãos, a vitória do grande rei sobre os seus inimigos. E quem eram esses inimigos, irmãos? Senaqueribe era um deles. Lá em 2 Reis 18, diz que ele ia invadir Jerusalém, a cidade do grande rei. E Senaqueribe, irmãos, era tido como invencível. Era tido como aquele que não tinha um adversário à sua altura. E ele zombava. Ele dizia: olha, até hoje não teve exército contra o meu exército. E não teve também Deus que pôde me deter. E ele falou: vou invadir Jerusalém, e nem o vosso Deus pode contra o meu exército. Aleluia. Oh, Ezequias, irmãos, o rei da época, ficou tão preocupado. Ele tentou contornar, tentou fazer que a paz seja estabelecida, irmão. Mas quando o Senaqueribe afrontou ali, irmãos, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele mexeu com quem não podia mexer. E Deus deixou a briga acontecer. Não, deixa ele vir. E ali, irmão, Senaqueribe imponente com o seu exército, zombando. Não teve Deus contra a minha vida. Ele desprezava os exércitos. Ele começou a se comparar a um Deus também. Não teve Deus contra o meu exército. E ali Ezequias, todo temeroso, todo preocupado, e a palavra do Senhor veio a Isaías. E ele disse: assim diz o Senhor, nenhuma flecha ele vai atirar contra vós. Ele não vai entrar aqui, e tranqueira alguma virá contra o vosso povo. Aleluia. E estava, irmão, Senaqueribe imponente, achando que ia invadir, que ia destruir, que ia fazer a destruição que ele estava acostumado a fazer, irmãos. E o que Deus fez, irmãos? Será que Deus mandou um exército grande também? Não, irmão. Deus mostrou quem ele é, irmãos. Eu vou mandar só um do meu exército. E ali, irmãos, quando o exército de Senaqueribe, ele viu aquele único anjo, irmão. Era um anjo só. Um único anjo em uma noite destruiu 185 mil homens, irmãos. Glória a Deus. Ezequias, ele dormiu preocupado, irmãos. Ezequias dormiu, eu não sei nem se ele dormiu pensando: o que vai ser de mim no dia seguinte? E às vezes é assim conosco, né? Os problemas tomam dimensão que a gente pensa: o que vai ser de mim no dia seguinte? Mas, irmão, quando a gente está pensando no dia seguinte, Deus já está trabalhando à noite. Aleluia. E apenas uma noite ele destruiu todo o exército de Senaqueribe. E quando ele acordou imponente, ele começou a gritar, ele viu que todos estavam mortos, ele fugiu. E ele fugiu lá para Nínive. E ele foi adorar o Deus dele, pedir ajuda para o Deus dele. E lá em Nínive, os seus próprios filhos o assassinaram dentro do templo do Deus dele, irmãos. Com o nosso Deus ninguém mexe, irmãos. Nós somos povo de Deus, cidade de Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? E a Sião para sempre a igreja dele, irmãos. Jesus disse: tu és Pedro. Lá em Mateus 16, 18: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. E o Salmo 48 se aplica, irmãos, diretamente à igreja do Senhor. A nós que somos tidos como a sua igreja, a sua cidade. E este salmo pode se dividir, meus irmãos, em 3 partes. Do verso 1 ao 3, que exalta, né, irmãos, a cidade do grande rei, exalta o que? A majestade do grande rei. Dos versos de 4 a 11, a cidade do grande rei que espera pela misericórdia do grande rei. E dos versos 12 ao 14, que é o tema da mensagem, que é o tema da festividade,
espalha a mensagem do grande rei. O grande rei é o Senhor Jesus. Aleluia. O que faz aí? Aleluia. O que faz uma igreja gloriosa, irmãos? O que faz uma igreja grande? Não é a sua pompa, não é o seu poder financeiro. O que faz uma igreja grande, uma igreja gloriosa, é a presença do grande rei. Aleluia. E Ele está aqui conosco nessa noite. Aleluia. Ele está fortalecendo corações nessa noite. Quanta gente às vezes está aqui, está com o coraçãozinho preocupado, já pensando na segunda-feira, nos problemas de segunda-feira. Te aquieta-te, o grande rei está pelejando por ti nessa noite. Senaqueribe não terá poder de destruir a tua vida, pois o grande rei é contigo. Não importa a luta, não importa o tamanho da dificuldade, diante do nosso rei, irmãos, tudo é pequeno. A palavra diz lá no 46, né, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Oh Deus poderoso, irmãos. Fala para o seu irmão, Deus, nosso Deus é poderoso, irmão. Poderoso, descansa nele. Espera nele. A igreja é gloriosa, irmãos, pela presença de Jesus. A glória de Sião, qual era a glória de Sião? Era o templo, irmãos. Era o templo do Senhor, é um salmo messiânico, né, irmãos? Fala que a terra se alegrará com a vinda de Jesus. Quando a Sião vier, ainda a alegria é momentânea, irmãos. Mas ainda que seja momentânea, a igreja que conhece Jesus se alegra, irmãos. A gente está na luta, a gente está na prova, mas a gente lembra que o nosso rei, ele é grande. A gente lembra que o nosso rei, ele sempre vai nos ajudar. Ele nunca vai encolher a sua mão, pelo contrário, ele vai estender a sua mão e vai nos arrancar do perigo. Ele vai estender a sua mão e vai colocar tudo no seu devido lugar. Você pode glorificar a Deus por isso. No Salmo diz que o trono dele, irmãos, é no norte. Há uma outra tradução que diz que o trono dele é Zafon, também quer dizer norte. Mas, irmãos, à luz do Novo Testamento, o trono de Deus é no nosso coração. Aleluia. Que no nosso coração o Senhor reina, irmãos. Reina na nossa vida, irmãos. Se Jesus está reinando na sua vida, não tem o que se preocupar, irmãos. O grande rei vai te proteger. O grande rei vai te ajudar e o grande rei vai te exaltar. Você pode orar por isso. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. Mas, irmãos, Deus é santo. Como Ele pode santificar o seu nome ainda mais? Não tem jeito, irmãos. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos? Olha, Deus, que o teu nome seja santo na minha vida. Que na minha vida o teu nome seja santo. Tu reina aqui, Senhor. Aqui é o teu trono. Aqui o Senhor é rei. E na igreja, irmãos, o que é a igreja, irmãos? A igreja é o trono do Senhor, irmãos. Aqui Ele reina. É por isso que a igreja pode se alegrar, porque Jesus reina, irmão. Glória a Deus. Porque a nossa luta não é nem contra a carne e sangue, mas é contra a principado e potestade, irmão. Glória a Deus. Demônios que a gente nem vê, a gente não está nem vendo, irmãos. Mas o nosso Deus tudo vê, irmãos. Ele vê, Ele livra. Ele livra do acidente, Ele livra da bala perdida. Ele livra, irmão, do diagnóstico médico. Ah, essa doença não tem cura. Ah, você está fadado a morrer. Porque a medicina ainda não alcançou esse nível de conhecimento para poder te ajudar com essa doença. Eu vi um testemunho. Um servo do Senhor fadado à morte. E ali ele orou no leito: Senhor, não me deixa morrer, Senhor. Não me deixa morrer. E ele disse que entrou um médico muito bonito no quarto. Ele se espantou com aquele médico. E o médico sorriu para ele e fez a cirurgia dele. Os demais ficaram olhando.
talvez perguntando entre si: quem é esse médico que a gente nem sabe quem é? Entrou, operou, foi embora. E quando os médicos se deram por si, irmãos, era o nosso próprio Deus, irmãos. Ele entrou como médico, fez a cirurgia e aquele homem foi curado para a honra e para a glória de Deus. Ele é assim. Ele faz as coisas, a gente nem sabe que é ele, irmãos. Também ouvi um testemunho do outro pastor, pastor Gilvão Rodrigues. Ele disse que morava num apartamento e ele tinha uma casa muito bonita. Ele falou: que casa bonita, eu vou comprar essa casa. E ele foi lá, fez a oferta foi assim, deu tudo certo. Depois que ele comprou a casa, ele pensou: meu Deus, o que eu fiz? Aonde eu estava com a cabeça de comprar essa casa? Como eu vou pagar essa casa? Ele preocupado, ele assustado, pensando na dívida. E ele disse que ele estava no aeroporto. Ele viu também um homem muito bonito passando no aeroporto. O homem tocou no ombro dele, deu um bilhete e guardou. Eu não lembro o que estava escrito no bilhete, mas aquele homem era o próprio Deus. E lá na frente Deus falou com ele: eu te dei aquela casa ali para que todos passem e vejam que sou eu o Deus que cuido dos meus. Quando as pessoas passarem aqui, vão dizer: ali é a casa do servo de Deus, uma das mais bonitas da cidade. Não para que você se exalte, mas que as pessoas vejam que eu cuido dos meus. Aleluia. Ele cuida de nós, irmãos. Ele nos protege. E o salmista, no verso 3, ele exalta a proteção de Deus. Mas, irmãos, o salmista aqui, ele não esgotou o que Deus faz, irmão. Não, ele falou o que ele viveu. Irmãos, os nossos momentos, as nossas circunstâncias nos fazem enxergar como Deus trabalha, irmãos. Se é na área da saúde, ele vai se mostrar de uma forma. Se é na área financeira, ele vai se mostrar de uma outra forma, irmãos. O mais importante é que Deus não está limitado a trabalhar de uma forma só, não. Ele trabalha de várias formas, de várias maneiras, e em todas elas ele é bem sucedido. Tudo ele é bem sucedido. Não tem impossível para ele. Ah, mas irmão, eu estou cercado de problema, irmão. Tenho um problema financeiro, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema conjugal, eu tenho problema disso, eu tenho problema daquilo, eu tenho problema lá no meu trabalho, irmãos. O teu Deus, ele não falha. E em todas as áreas ele trabalha. Onde ele entra, as coisas entram no eixo. Só pela sua presença, irmãos. Aleluia. O salmista também exalta a sua misericórdia. A misericórdia dele preserva a cidade dele. Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Né, irmãos? Os reis se uniram com força, mas o nosso Deus é misericordioso. Não, aí está o meu povo, eu vou cuidar do meu povo. O mal não vai prevalecer nunca contra a sua vida. Você pode glorificar Deus por isso. Ele nos protege. Ele diz: olha, escreve para as gerações futuras, para que as outras gerações vejam que eu sou o Deus que cuida. Eu sou o Deus que alegra, que protege, que peleja. Aleluia. Que as gerações futuras conheçam quem eu sou. Aleluia. Irmãos, e como é gostoso a gente sentar ao lado de quem tem experiência com Deus. Coisa triste é sentar com um morador. Diga misericórdia. Morador, misericórdia. Agora, quem tem experiência, às vezes está com o nosso coraçãozinho apertado, não é verdade? Preocupado. Oh Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que vai ser? Eu não vejo saída. E aí senta do lado do irmãozinho para ele e fala: não, irmão, eu já passei por isso. E aí você escuta: olha, o problema do irmão era pior que o meu. E ele está aí cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Eu vou cantar também, aleluia. E a gente escuta, e que as gerações futuras escutam de nossos lábios, irmãos, as benfeitorias de Deus, a benignidade de Deus, a glória do Senhor. O nosso Deus, ele é grandioso, ele é poderoso. Aleluia. Isaías viu ele, irmãos. Quem é esse que vem de Edom e Bosra, que marcha com grande força? E ele viu Jesus, irmão. Jesus tinha entrado lá no ninho do diabo, lá no centro do exército inimigo. E ele saiu marchando com grande força. Ele ficou espantado.
Ele só sabia que ele tinha pelejado porque tinha sangue respingado em suas vestes. Mas ele não estava cansado, ele não estava suado, ele estava marchando com força e com autoridade. E ele perguntou: por que tuas vestes estão salpicadas de sangue? E Jesus disse: eu lutei sozinho, eu pisei sozinho o lagar da ira do Senhor. Lá na cruz, irmãos, nossos pecados foram cravados em Cristo Jesus. Aleluia. A ira que era para vir contra nós, irmão, Jesus tomou para ele. Não, deixa eu segurar essa ira aí. Deixa eu segurar esse mal. Ele segurou o mal sozinho, irmãos, para que nós pudéssemos desfrutar da bondade do Senhor. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos, para deixar para nós o que? A bondade do Senhor. Para a gente não colocar na cabeça o que, irmãos? Ah, eu não mereço. Não, eu sou falho, eu errei aquilo, eu errei aquele outro. E ainda tem o diabo que é acusador. Diga misericórdia, irmão. Se é um negócio que o diabo gosta de crente ficar meditando nos erros dele. Não, vamos meditar o que? Na bondade do Senhor Jesus. Não estou dizendo para pecar à vontade, mas estou dizendo: olha, peça perdão e receba o perdão naquele momento. Lá na cruz o moço disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não fica mastigando o que é mal, não. A gente mastiga o que é gostoso, o que é bom, o que é doce, o que vem do Senhor. Não, eu vou mudar teu cativeiro. Descanse em mim, eu vou mudar a tua história. Eu vou te abençoar. Você não vai ter tempo de pensar o mal, mas vai meditar naquilo de bem que eu estou fazendo sobre a tua vida. Irmãos, e quem não tem experiência com Deus não tem história, irmão. Ele vai perder a visão. E ele vai contar só tragédia. Diga misericórdia. Mas quem anda com Deus é diferente. Jó disse: olha, Senhor, eu tinha te conhecido de ouvir falar, mas agora que eu comecei a andar com o Senhor, depois de tudo que eu passei, eu posso dizer que o Senhor superou as minhas expectativas. Aleluia. Irmãos, eu nunca vi um crente dizer: olha, Deus fez ali no básico. Não. Eu já vi vários crentes dizendo: olha, Deus superou as minhas expectativas. Eu estava falando com um moço outro dia, ele ia casar, e ele falou: o importante para mim é casar. Não quero saber de festa, não quero saber de nada, eu quero casar e estar com a minha varona na igreja. E aí o irmão perguntou: você vai fazer festa, irmão? Não, irmão, vou casar, coisa simples, não quero me endividar, quero casar. E está na bênção. Irmão, não, está errado, irmão. O senhor vai casar, você vai casar e vamos fazer uma festa. Os irmãos se ajuntaram, irmãos, teve uma festa tão bonita, teve churrasco, teve carne, teve guaraná, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus superou as expectativas. É assim que Ele faz, irmão. Sempre superando, sempre provendo, como nosso irmão disse. Abraão disse: tu és Jeová Jireh, o Deus provedor. Quando eu achei que eu ia perder o meu filho, o Senhor preparou um cordeiro. O seu nome é Jeová Jireh, Deus provedor. Aleluia. Glória a Deus. Então não se apegue, irmãos, às dificuldades, às lutas. Porque este é o nosso Deus, o Deus para sempre. E Ele será o nosso guia até a morte. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.